Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai, de uma vez por todas, transformar o jeito como se anuncia em imóveis. A ideia aqui é bem clara, viu? É sair daquela coisa de será que vai dar certo e construir uma verdadeira máquina de vendas, uma máquina previsível. E para isso, vamos ao quê? Estratégia e um pouco de psicologia. Então vamos lá, vamos começar. Sabe aquela frustração de investir tempo, dinheiro e o anúncio simplesmente não funciona? Não gera clique, não traz lead qualificado, parece que ele fica invisível no feed. É uma dor bem conhecida. Se essa situação soa familiar, então o que a gente vai ver hoje é o caminho das pedras para resolver isso. Então, para organizar as ideias, a gente dividiu tudo em alguns pilares essenciais. Primeiro, vamos entender o cenário, o campo de batalha digital. Depois, a gente entra de cabeça em cada pilar, passo a passo, para construir uma campanha de sucesso. Vamos falar de segmentação de elite, de criativos que realmente convertem e, claro, da copy, aquele texto que convence. E no final, a gente amarra tudo num plano de ação bem prático. Ok, vamos lá. Primeiro, é preciso entender onde a gente está pisando. O ambiente digital hoje, nossa, é uma loucura. É lotado, é barulhento, a atenção das pessoas é disputada a cada milissegundo. E nesse cenário, olha, não é quem tem mais dinheiro que ganha, não. Quem vence é quem tem a melhor estratégia. Ponto final. E esse é o ponto-chave. Muita gente acha que tráfego pago é só ir lá e apertar o botão de turbinar a publicação, né? Como se fosse uma solução mágica. Mas, na verdade, isso é uma grande armadilha. O sucesso de verdade, ele vem de um método, de um processo que foi pensado, sabe? É isso que transforma um simples gasto num investimento com retorno que a gente consegue ver e prever. Olha só que interessante a diferença entre esses dois caminhos. De um lado, tem o que a gente chama de panfletagem online. É basicamente jogar o anúncio para todo mundo e ficar torcendo para dar certo. Já do outro lado, a gente tem a abordagem estratégica, quase cirúrgica. É falar com a pessoa certa, usando a imagem certa e as palavras certas. Nem preciso dizer que os resultados, nossa, são completamente diferentes. E agora a gente entra no nosso primeiro pilar, que é, sinceramente, a base de tudo: a segmentação. Porque antes de pensar em qualquer imagem, qualquer texto, a pergunta que vale ouro é: para quem exatamente a gente está falando? A resposta para isso, ela muda todo o jogo. Pensa nessa metáfora. É exatamente isso que acontece. Anunciar sem segmentar é um desperdício gigantesco. Cada real investido é um tiro no escuro. E sem a segmentação, a maior parte desse dinheiro vai embora, sabe? Vai pro ralo, tentando falar com gente que simplesmente nunca vai ter interesse, ou, vamos ser sinceros, nem o dinheiro para comprar aquele imóvel. E aqui a gente consegue ver esse poder do menos é mais na prática, em números. A gente começa com um público gigante, mais de 1 milhão de pessoas. Aí a gente aplica um filtro básico de idade e alguns interesses. E pum, já cai para 300 e poucos mil. Mas o pulo do gato é quando a gente refina ainda mais com comportamento, tipo pessoas que compram itens de luxo. Aí a gente chega num núcleo de menos de 80 mil pessoas, um público super qualificado. O resultado? O anúncio fica muito mais relevante. E o custo para conseguir um bom contato despenca. Beleza. Então a gente já sabe para quem falar. A próxima pergunta é: como fazer essa pessoa parar tudo que ela está fazendo e prestar atenção? É aí que entram os criativos, a parte visual do anúncio. E olha, a nossa janela de oportunidade é minúscula. 3 segundos. É isso. É só esse o tempo que a gente tem. É o tempo que o cérebro da pessoa leva para decidir se aquilo vale a pena ou se é só mais uma coisa para ignorar e continuar rolando o feed. Então, o comecinho do vídeo, a primeira olhada na imagem, não é que é importante, é simplesmente tudo. Então, como é que a gente ganha essa batalha dos 3 segundos? A resposta é: com ganchos. Sabe aquelas legendas que pulam na tela do vídeo, as chamadas headlines? Elas fisgam o olhar na hora. Ou então começar com uma pergunta que desperta curiosidade, tipo: o que ninguém conta sobre morar no bairro X? E em vez de foto parada, por que não um tour dinâmico? Começa mostrando a vista da sacada ao nascer do sol, cria uma conexão emocional ali, na hora. O foco tem que ser sempre esse: o que a vida da pessoa vai ganhar com aquele imóvel. Bom, chegamos no terceiro e último pilar. A gente já tem o público certo e já capturou a atenção. O que falta? Convencer. E é aqui que a mágica acontece. Contexto persuasivo, a famosa copy e uma das ferramentas mais poderosas que existem, os gatilhos mentais. E é importante entender isso, tá? Gatilho mental não é manipulação. Pensa neles como atalhos do cérebro.
O cérebro humano toma milhares de decisões todo santo dia. Para economizar energia, ele cria padrões. Quando a gente usa um gatilho mental, a gente só está ativando um desses padrões que já existem ali. Isso facilita a tomada de decisão da pessoa. E aqui tem exemplos perfeitos de como aplicar isso. A escassez, tipo últimas 3 unidades, cria um senso de valor, né? A urgência, só neste fim de semana, faz a pessoa se mexer. Tocar na dor, como na frase cansado de pagar aluguel, nossa, isso é muito poderoso para imóveis econômicos, porque ataca um problema real. Já a exclusividade, um convite para viver no endereço mais cobiçado, isso fala direto com o desejo de status, perfeito para o alto padrão. E claro, a prova social, mais de 100 famílias já garantiram o seu, isso diminui o medo, o risco da decisão. Esse aqui é um erro clássico, mas que muita gente ainda comete: focar nas características. Pensa bem, as pessoas não compram uma piscina, elas compram os momentos de alegria com a família no fim de semana. As pessoas não compram uma portaria 24 horas, elas compram a tranquilidade de saber que a família está segura. Essa tradução de uma característica fria para um benefício emocional, esse é o grande segredo da persuasão. Muito bem, agora é a hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça. A gente vai unir a segmentação, os criativos e a copy num método que dá para replicar sempre em qualquer campanha. É hora de transformar toda essa teoria em resultado de verdade. E para isso, apresento o método MICA. É um passo a passo que organiza o processo todo. Vamos lá. M de meta, saber exatamente o objetivo de vendas. I de investimento, quanto de orçamento vai ser preciso. O primeiro C é de conteúdo, ou seja, criar os anúncios, a copy, tudo que a gente viu. O segundo C é de canais, escolher onde anunciar. E por último, mas talvez o mais importante, o A de atendimento. Porque se o lead chega e não tem um atendimento rápido e eficiente, todo o trabalho anterior foi jogado fora. E para fechar, antes de apertar o botão publicar, vale a pena passar por esse checklist final. É como uma garantia de qualidade, sabe? Ele resume tudo que a gente conversou. O público está bem definido? O criativo chama atenção nos primeiros segundos? A cópia usa algum gatilho? O foco está nos benefícios? A chamada para ação é clara? Se a resposta for sim para tudo isso, a chance da campanha dar certo, nossa, aumenta muito. E uma dica final: teste. Teste sempre para ver o que funciona melhor. No fim das contas, a teoria é ótima, mas é a ação que traz resultado. Então fica aqui uma provocação final. Qual desses gatilhos mentais vai ser o primeiro a ser testado na próxima campanha? Escassez, urgência, exclusividade? Porque o aprendizado de verdade, esse começa lá, no campo de batalha digital.